pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Helena do Machado de Assis e correspondências do Machado de Assis com Joaquim Nabuco organizadas pelo Graça Aranha. Helena foi um dos livros do Clube do Livro do mês de janeiro. É um romance do Machado de Assis, ainda nessa fase romântica dele. Eu acredito que foi um dos últimos livros na fase romântica do Machado de Assis. E a história, como personagem principal, é Helena, e acontece de um pai de uma família nobre do Rio de Janeiro falecer e ele deixar como testamento essa filha que não era assumida, era uma espécie de filha bastarda, e deixar esse testamento para o filho dele, o Estácio, junto com a irmã dele, no caso a tia do Estácio. A partir disso eles acolhem Helena e ela fica essa dinâmica estranha de receber essa jovem de cerca dos seus 16, 17 anos nessa casa, como uma integrante dessa família, filha desse pai que morreu e que agora é uma irmã e é uma sobrinha. Aos poucos, Helena ela vai encantando esses personagens, né, esse irmão e essa tia, e ganhando de fato o afeto deles. A princípio eles estranhavam muito, desconfiavam muito dela, mas depois, pelo jeito doce dela, pelo jeito sincero dela e de como ela se comprazia por essas pessoas, ela foi conquistando assim, esses personagens. É um romance que eu diria um pouco frufru, assim. Ele é muito docezinho, muito levezinho, romântico. Eu acho que o que poderia estar enquanto crítica aqui é a relação dessa família com o padre, por exemplo, que é um padre que interfere muito nas relações que ocorrem aqui. A perspectiva do casamento, o irmão da Helena, que é o Estácio, está pronto a se casar com uma determinada pessoa nessa história, que ele não gosta tanto, mas por uma convenção, por fazer bem para ele, para o status social dele ser importante ele se casar, e uma premissa dele ser um político, né, também um desejo das pessoas que são externas a ele, que ele fosse um político, sendo que é algo que ele não quer também, mas tudo por uma convenção, por uma exposição social, enfim, um desejo social. Então há essa pressão. Eu acho que no mais é isso. Com relação a Helena, o que eu for falar mais aqui acaba sendo spoiler, mas o final ele acaba surpreendendo, é um final que a gente não espera, porque o romance em si ele é mais doce, ele é mais leve, mas tem uma tragicidade também, então isso acaba impactando. E para complementar essa leitura, eu li o Correspondências do Machado de Assis com Graça Aranha, com Joaquim Nabuco, na verdade, e quem organizou foi o Graça Aranha, que era conterrâneo deles, então contemporâneo. Então ele conheceu o Machado de Assis, conheceu Joaquim Nabuco, e a partir dessa relação ele arquivou essas correspondências e publicou justamente naquela época. A primeira edição desse livro, 1923. Eu acredito que é um pouco mais superficial. O que a gente tem aqui é um pouquinho mais da relação do Machado de Assis com a esposa dele, então, o amor grande que ele tinha por ela e a questão da morte dela e como isso afetou bastante. E é demais a conversa deles com relação à Academia Brasileira de Letras. É legal no sentido de uma intelectualidade, eles eram pessoas extremamente intelectuais, então é interessante ver como eles pensavam, que eles dialogavam, as questões que eles traziam aqui nesse livro, mas por uma perspectiva desse nível intelectual que ambos tinham. Acredito que no mais é isso. Encerrar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo.